Iniciamos na aula passada o estudo do fenômeno da interferência, decorrente do contato inadequado entre os dentes das engrenagens. Quando esses dentes são fabricados por um processo de geração, a interferência é automaticamente eliminada pela ferramenta de corte, uma vez que ela realiza o adelgaçamento, retirando a porção interferente do flanco dos dentes. Lembrem-se que quando a ferramenta faz o adelgaçamento, o dente ele é enfraquecido, gerando um outro problema. A melhor forma de resolver esse problema é na fase inicial do projeto. Na aula de hoje, nós vamos estudar 3 equações que são utilizadas no cálculo do número mínimo de dentes de um peão, para que não aconteça a interferência. Uma vez escolhido o número de dentes do peão, nós podemos utilizar uma outra equação para determinar o número máximo de dentes da coroa, visando evitar o problema da interferência já na fase inicial do projeto. Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso para concluir esse assunto tão importante que é a interferência. Vimos no encontro passado que é o contato entre os dentes em mais de um ponto, gerando mau funcionamento da transmissão. Esse contato ocorre abaixo do círculo de base, ok? E mostramos que o contato acontece na porção do perfil não envolvente do flanco. Então, em muitos casos, a ponta dos dentes do pinhão e o filete ou raiz da coroa. Então, há um destacamento de material que vai prejudicar a transmissão. Vimos que a função do projetista é verificar e evitar a interferência já na fase inicial do projeto e, conforme falamos na aula passada, hoje nós vamos encontrar 2 equações, uma para encontrar o número mínimo de dentes do peão e a outra para determinar o número máximo de dentes da coroa. Uma vez que a interferência é mais crítica para peões com número de dentes pequeno e coroa com número de dentes muito alto, ok? Na aula passada também nós havíamos deduzido uma equação que, a partir do raio externo máximo, para que não aconteça interferência, nós fazíamos as nossas comparações. Então, se o diâmetro externo da engrenagem fosse maior que esse raio externo máximo, aconteceria interferência. Mas se ele fosse menor, estaríamos livres desse fenômeno indesejado. Iremos deduzir as equações a partir dessa relação que diz que o raio externo da coroa tem que ser menor ou igual que a distância O2D. Se você tem dúvida nessa relação, assiste nossa aula anterior, Interferência parte 1. O raio externo de uma engrenagem pode ser dado pelo raio primitivo, mais a altura da cabeça do dente. Nós estamos colocando o índice 2 porque se refere à coroa. Tem que ser menor ou igual que essa distância. Observe que estamos utilizando o raio primitivo 2. Se estivéssemos comparando com o peão, ok, nós iríamos utilizar o raio primitivo 1. Vamos elevar os 2 membros ao quadrado. Uma vez temos aqui uma equação, na realidade, uma inequação irracional. Podemos simplificar aqui 2 com 2, daria esse termo aqui em módulo. Podemos tirar da raiz, ok? Como o raio primitivo é um número que é positivo ao quadrado, o cosseno também e o seno estão ao quadrado, assim como a distância entre centro. Então, a gente pode tirar o módulo, uma vez que é um número positivo. Aqui no primeiro membro, nós temos o raio primitivo 2, que seria a metade do diâmetro primitivo. Nós podemos dizer que é MZ dividido por 2, ok? Mais a altura da cabeça do dente, que nós vimos que é igual ao módulo da engrenagem, mas aqui vai aparecer uma constante K multiplicando M. Esse K, ele vai variar, em geral é um número menor ou igual a 1. Quando ele é igual a 1, a gente diz que a engrenagem tem uma altura completa. A altura do dente é completa, ou seja, alguns autores consideram que ela tem um adendo longo, e esse adendo também poderia ser curto. Quando o K é menor que 1, é muito utilizado 0,8, quando a gente rebaixa a altura da cabeça do dente
Alguns também utilizam 0,9. Então, para esse K menor que 1, teríamos um adendo curto. E esse adendo reflete na interferência. Quando você diminui o valor do adendo, nós vimos na aula passada, diminui essa interferência até aliviar completamente. Só que o detalhe nisso é que muitas vezes as engrenagens não são padronizadas. Então, aqui a gente preza para eliminar a interferência a partir do número mínimo de dentes do peão, que é o que a gente está tentando deduzir aqui, essa fórmula. Então, nós temos aí no primeiro membro, mz sobre 2 mais km ao quadrado, tem que ser menor ou igual, vamos tirar aqui dessa raiz, ok? Observe que o raio primitivo, como falamos, é mz sobre 2 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, mais a distância de centros ao quadrado vezes o seno de φ. Lembram que a distância entre eixos é dada pela soma dos diâmetros primitivos dividido por 2, mas o diâmetro primitivo é dado pelo módulo vezes o número de dentes. Então, em aulas anteriores, nós já mostramos essa fórmula aqui, que a distância entre eixos pode ser dada pelo módulo, que multiplica a soma do número de dentes dividido por 2, ok? Então, temos aí o nosso C, lembrando que C está elevado ao quadrado, então vamos elevar aqui ao quadrado, vezes o seno, aqui seno ao quadrado de φ, ok? Então, nós vamos resolver essa expressão, vamos efetuar inicialmente os produtos notáveis. Aqui temos A mais B ao quadrado, seria o quadrado do primeiro, m ao quadrado, z2 ao quadrado. Não esqueça de elevar o 2 também ao quadrado, então daria 4. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, como a gente vai multiplicar por 2, a gente pode cancelar esse 2 aqui do denominador. Então, ficamos com o primeiro vezes o segundo. Não vai precisar multiplicar por 2, ok? Uma vez que a gente já dividiu por 2. Então, fica mz2 mais km, mais o quadrado do segundo, que seria k ao quadrado vezes m ao quadrado. Menor ou igual, ok? Que mz2 ao quadrado, nós vamos elevar aí m ao quadrado, z2 ao quadrado sobre 4, vezes o cosseno de φ, e vamos fazer esse produto notável aqui, que seria dado por m vezes E1 mais E2 ao quadrado sobre 2. Como aqui a gente tem um produto, a gente pode até isolar, ficaria m ao quadrado sobre 4. Então, nós vamos colocar inicialmente aqui o m ao quadrado e fazer o produto notável só de Z1 mais Z2 ao quadrado, que daria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que seria Z2 ao quadrado, dividido por 4, não esqueça de elevar aqui o 2 ao quadrado, vezes o seno ao quadrado do ângulo de pressão, ok? Nós vamos repetir essa expressão aqui e vamos trabalhar ela, uma forma de chegar no número mínimo de dentes do peão. Nós podemos aqui passar para o primeiro membro toda essa parte aqui, que seria m ao quadrado, z2 sobre 4, cosseno ao quadrado de φ. A gente vai passar para o primeiro membro, ok? Vamos repetir aqui esses termos que já estão no primeiro membro. Multiplicando m vezes m, daria m ao quadrado, z2 vezes k, ok? Mais k ao quadrado, m ao quadrado. Isso aqui tem que ser menor ou igual. Nós vamos separar aqui cada termo, m ao quadrado sobre 4, e vamos multiplicar primeiro com primeiro, primeiro com segundo e primeiro com terceiro. Deixei aqui em azul para facilitar. Então, ficamos aqui que m ao quadrado sobre 4 vezes e1. Então, ficou m ao quadrado vezes e1 ao quadrado. Não esqueçam de colocar o seno de φ, que está multiplicando toda essa expressão, mais m ao quadrado vezes 2 vezes E1, Z2, dividido por 4, seno ao quadrado de φ, mais, por fim aqui, m ao quadrado vezes E2 ao quadrado dividido por 4, vezes o seno ao quadrado de φ. Observe aqui no primeiro membro que a gente pode colocar esse termo m ao quadrado, z2 ao quadrado sobre 4, em evidência, que aí ficaria 1 menos o cosseno ao quadrado de φ. Se você multiplicar primeiro com primeiro e primeiro por segundo, vai ver que vai dar exatamente essa expressão. Por que que a gente fez isso? Porque 1 menos o cosseno ao quadrado de φ é igual ao seno ao quadrado de φ, pela aquela propriedade fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de φ mais o cosseno ao quadrado de φ é igual a 1.
ok? Nós vamos repetir o restante aqui, mas observe que quando a gente substituir 1 menos cosseno ao quadrado de φ pelo seno de φ, já vai poder simplificar toda essa expressão aqui, ok? Por uma outra expressão que aparece aqui no final. E vamos aproveitar também e notar que o módulo ao quadrado aparece em todos os termos. Então, nós vamos dividir toda a equação pelo módulo ao quadrado para simplificar, ok? Então, notem aqui que tirando o m ao quadrado de cada termo, a equação vai ficar bem mais reduzida, ok? E observe aqui que z ao quadrado sobre 4 seno de φ, que veio desse termo aqui, a gente pode simplificar com z ao quadrado sobre 4 seno ao quadrado de φ. Então, a equação vai ficar menor ainda. Podemos tirar o mínimo também aqui, que é 4, e multiplicar 4 vezes z2k mais 4k ao quadrado, multiplicando toda essa parte aqui por 4, ok? E repetindo esse segundo termo aqui, nós encontramos aqui uma expressão bem mais simplificada. A partir dessa expressão, a gente pode determinar o número mínimo de dentes de um peão que está engrenado com determinada coroa, ou agora a gente pode fazer diferente, determinar inicialmente o número máximo de dentes de uma coroa que está engrenada com determinado peão, determinado número de dentes de um peão. Então, a gente vai isolar Z2 nessa equação. Inicialmente, a gente vai escrever aqui que 4Z2K, esse termo inicial, vamos passar aqui 2 vezes Z1, Z2, seno ao quadrado de φ é menor ou igual, vamos repetir esse termo aqui, Z1 ao quadrado, seno ao quadrado de φ, e o 4K ao quadrado positivo vem para o segundo membro negativo. Vamos colocar aqui o Z2 em evidência. Então, colocando aqui Z2 em evidência, ficamos aqui com 4K menos, tirando aqui o Z2, ficamos com 2 vezes Z1 seno ao quadrado de φ, menor ou igual que todo esse termo aqui. Qual seria o valor de Z2? Z2 tem que ser menor ou igual que essa divisão, já que aqui é um produto, vai passar aqui dividindo. Temos aí essa expressão que vai dar para a gente a maior coroa que pode operar com um peão especificado sem acontecer a interferência. Nós estamos aqui calculando o Z2 máximo, o maior número de dentes da coroa. Nós vamos pegar aquele mesmo exemplo da aula passada, que a coroa sofreu interferência, e vamos ver se esse par realmente poderia engrenar um peão de 13 dentes com a coroa de 39, ok? Com ângulo de pressão padrão de 20 graus. Então, nós vamos substituir aqui para determinar o número máximo de dentes da coroa. Z1 seria 13, o ângulo de pressão 20 graus, e vamos utilizar um adendo longo, que seria o K igual a 1, que é o padrão normal, uma altura completa. Então, substituindo e fazendo essas operações, nós vamos obter que Z2 máximo seria 16,45. Então, o número de dentes máximo da coroa para operar com esse peão de 13 dentes seria 16. Observe que nós estamos utilizando uma relação de transmissão de 3, ou seja, 39, bem acima do número máximo permitido. Agora, notem, como o número de dentes da coroa é inteiro, a gente não vai poder dizer que é 16,45. O número de dentes máximo seria 16. Você arredonda para menos, ok? Uma vez que 17 estaria acima do máximo. Outro detalhe bem importante é que a gente pode construir uma tabela. Note que para 13 dentes, o máximo seria 16. Mas quando a gente sobe para 14 dentes, o número máximo já vai para 26. Para 15, já vai para 45. Então, note que se a gente quer uma relação de transmissão de 3, a gente poderia usar um peão de 15 dentes e uma coroa de 45. Uma vez que você usa um peão de 15, o máximo da coroa é 45, eu ia estar trabalhando no máximo, mas não teria interferência. Se você quiser fugir um pouquinho mais da interferência, poderia usar um peão de 16 e uma coroa de 48, que continuaria a mesma relação de transmissão. Note aqui na tabela que um peão de 16 dentes, ele consegue estar engrenado com uma coroa de até 101 dentes, sem ter interferência. Se você substituir aqui 16 e manter o ângulo de pressão 20 graus, vai encontrar Z2 igual a 101.
Observe que quando a gente vai aumentando o número de dentes do peão, o número máximo de dentes da coroa vai subindo muito rápido. 17 já podemos ter aí 1.309 dentes para a coroa, número de dente máximo. Então, note que a gente deve fugir da interferência. Mas, em alguns casos, quando você não tem, por exemplo, espaço, você acaba tendo que trabalhar com interferência para tentar aliviar essa interferência, porque você não tem espaço e precisa de um número pequeno de dentes, ok? Mas seriam as exceções. Quando você vai fazer um projeto do início, é melhor você já começar sem interferência. Um outro exemplo poderia ser, por exemplo, Z1 igual a 17 e Z2 igual a 51. A coroa estaria bem longe da interferência, uma vez que no máximo é 1.309 dentes. A gente vai voltar para aquela mesma expressão que a gente determinou Z2, o número máximo de dentes da coroa, e a gente vai pegar essa parte aqui, ok? Iremos repetir aqui em cima. Vamos inverter os membros. Então, o que era positivo no segundo membro vai negativo para o primeiro. E o que era positivo no primeiro vai negativo para o segundo. Podemos multiplicar por -1. Observe que vai dar tudo positivo novamente, mas o sinal da desigualdade agora é maior ou igual. A gente poderia simplesmente ter invertido aqui em cima, né? Se A é menor ou igual a B, B é maior ou igual a A. Uma vez com essa expressão, a gente poderia colocar o seno ao quadrado de φ em evidência e encontrar esse termo aqui tem que ser maior ou igual que o que está no segundo membro, dividido pelo seno ao quadrado de φ, que estaria em evidência. A partir dessa fórmula, a gente determina o menor pinhão que pode operar com uma coroa especificada sem interferência, seria o nosso Z1 mínimo, ok? Então, por exemplo, para um caso que a gente tem K igual a 1, para uma coroa, por exemplo, de 97 dentes e ângulo de pressão 20 graus, qual seria o menor pinhão que pode operar com essa coroa de 97 dentes sem acontecer a interferência? Se a gente substituir aqui Z2 por 97, ok? Z2 substituímos por 97, K igual a 1, ok? E o ângulo de pressão 20 graus. Observe que a gente tirou aqui o sinal de maior ou igual, e muitos livros trabalham com a igualdade, porque você vai estar calculando o Z1 mínimo, ok? Vai dar uma equação de segundo grau, se você observar aqui 97 vezes 2 vezes Z1, vai dar 194 Z1. Então, para descobrir Z1, a gente precisa resolver uma equação de segundo grau, fazendo essa conta aqui, com auxílio da calculadora. 4 vezes 97, mais 4 vezes 1 ao quadrado, que seria 4, dividido pelo seno ao quadrado de 20, você vai encontrar aí 3.351,06. A gente já passou esse valor aqui para o primeiro membro, então ele vem negativo, igual a zero. Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau, onde o B é 194, então mais com menos aqui daria menos. Então, Z1 seria dado por menos 194, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, que é 194 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o nosso C, que é menos 3.351,06, dividido por 2A. Como o nosso A é 1, então vamos dividir por 2. Fazendo esse produto aqui, observe que menos com menos vai dar mais. Se a gente fizer esse produto e somar com 194 ao quadrado e tirar a raiz quadrada, a gente vai encontrar 225,921. Note que nesse caso aí nós temos o número de dentes Z1 positivo e o número de dentes Z1 negativo. Então, não existe número de dente negativo. Nesse caso, a gente vai pegar só a raiz positiva. Vamos pegar a raiz positiva, uma vez que não existe número de dentes negativo. Então, menos 194 mais 225,921 dividido por 2, nós vamos encontrar aí que o número mínimo de dentes de um peão para engrenar com essa coroa de 97 dentes seria 15,96, que a gente vai arredondar para 16, uma vez que não existe esse número quebrado de dentes aí. Então, o Z mínimo seria 16 dentes. Então, bem interessante, porque se você tem uma coroa com esse valor
de número de dentes, você descobre o número mínimo do peão. E aí você pode escolher a partir de 16, 16, 17, 18, 19, o que você quiser para fazer a relação de transmissão. Agora, se você escolhe abaixo de 16, saiba que o peão vai sofrer interferência. Uma outra fórmula bem interessante, que é descrita no livro do Shigley, é essa fórmula aqui que calcula o Z mínimo em função apenas do ângulo de pressão e da relação de transmissão. Então, é uma fórmula que aí não vai depender do número de dentes da coroa. Você parte aí realmente da tua relação de transmissão, do ângulo de pressão que você está usando. Agora, é utilizado também o K. Lembrando que o K, na maioria dos casos, a gente vai usar para um adendo longo, K igual a 1. Vamos considerar a mesma relação de transmissão das questões anteriores, I igual a 3, e nós não conhecemos nem Z1, nem Z2. A gente está partindo aí do início do projeto, lembrando que o I é maior ou igual a 1 para uma redução, para um redutor, e para utilizar essa equação, temos aí que I é a razão Z2 dividido por Z1, a nossa relação de transmissão, que é igual a 3. Nós vamos substituir para encontrar o Z mínimo. Então, seria 2 vezes K, o nosso K é 1, ok? Substituindo a relação de transmissão igual a 3 e o ângulo de pressão 20, que multiplica o nosso I mais 1 mais 2I. Então, 2 vezes 3, 6, com 1 aqui daria 7, seno ao quadrado de 20. Aqui nessa primeira parte em verde, 2 vezes 1 é 2. Aqui daria 7 vezes o seno ao quadrado de 20 graus, que multiplica 3 mais a raiz quadrada de 9 mais 7 vezes o seno ao quadrado de 20 graus. Se você fizer essas operações na tua calculadora, essa primeira parte aqui em verde dá aproximadamente 2,44246 e a segunda parte 6,1335. Fazendo esse produto, a gente tem que o número mínimo de dentes seria 14,98 ou 15 dentes, como a gente viu anteriormente. Então, para esse par, o número mínimo de dentes seria igual a 15. Então, a gente poderia, de cara, se a gente quer uma relação de transmissão de 3, escolher o peão com 15 dentes e a coroa 45. Z1 igual a 15, Z2 igual a 45, é uma das opções, mas vocês têm várias aí que poderia trabalhar em função da distância entre eixo, do equipamento que você está utilizando. Lembrando também, que a gente vai ver em aulas futuras, que o número de dentes é bem importante que eles sejam primos entre si. Então, aí você vai ter várias opções de escolha de número de dentes. Lembrando que também não pode ser tão aleatório, que dependendo do par que você escolha, você pode escolher 2 números que vão se repetir muito durante o engrenamento, os mesmos dentes vão se tocar sempre no mesmo lugar, então acaba viciando o dente, então não é muito bom. Geralmente, quando os dois são pares, então muitas vezes você vai ver engrenagens que utilizam números primos lá nos dentes. Depois a gente vai falar melhor sobre este assunto. Um detalhe bem interessante é que a gente pode ter aí um número mínimo de dentes para um peão quando ele vai operar numa cremalheira. Observe que uma cremalheira nada mais é do que uma coroa, uma engrenagem, só que com raio infinito, que a gente pega um trecho dessa engrenagem e utiliza para transformar um movimento rotativo num movimento retilíneo, por exemplo, num portão. Para o caso de uma cremalheira, aquela fórmula anterior não é aplicada, porque o número de dentes da engrenagem Z2 ela é infinito. Então, a gente pode deduzir uma outra fórmula mais prática. A gente vai partir aqui de Z2, que é o número máximo de dentes da coroa. O que é que a gente vai fazer com essa fórmula? A gente poderia multiplicar meio pelos extremos e determinar essa parte aqui, que 4K menos 2Z1 seno ao quadrado de φ, como ele está multiplicando por Z2, a gente teria todo esse numerador aqui, Z1 ao quadrado, seno ao quadrado de φ, menos 4K ao quadrado dividido por Z2. Mas notem que para a cremalheira, ela tem um Z2 infinito, número de dentes infinito, que seria um diâmetro infinito, ok? Então, quando o Z2 tender para infinito, esse número aqui do denominador vai ser muito grande. Então, quando a gente divide, a gente viu lá em cálculo 1, um número real por um número infinitamente maior, ele vai tender para zero, né? Então, pode dizer que isso aqui é menor ou igual a zero, ok? Se a gente passa o 4K para o segundo membro, ele vai negativo. E a gente pode multiplicar por menos 1
toda essa equação e vai inverter o sinal. Como esse primeiro membro é menor ou igual que menos 4K, se a gente multiplica por menos 1, ele vai ser maior ou igual. Então, vamos aí multiplicando por menos 1, ok? Então, temos aí que 2 vezes Z1 seno ao quadrado de φ é maior ou igual que 4K. Como a gente quer encontrar o Z1 mínimo, vamos isolar aqui Z1, passando 2 seno ao quadrado de φ, vai passar dividindo, e podemos simplificar o 4 com 2, então ficaria 2K dividido por seno ao quadrado de φ. O Z1 tem que ser maior ou igual que essa expressão. Ou seja, aí a gente vai estar encontrando o número mínimo de dente do menor pinhão que pode operar com a cremalheira sem ter interferência. Então, a gente vai tirar esse sinal de maior ou igual e colocar um sinal de igual, que é igual a 2K dividido pelo seno ao quadrado de φ. Então, uma fórmula aí bem prática. A gente vai fazer um exemplo, utilizando um ângulo de pressão 20 graus e o K igual a 1, fazendo esse produto 2 vezes 1 igual a 2, dividido pelo seno de 20 graus elevado ao quadrado. Ok? Dividindo, nós vamos encontrar que o nosso Z1 mínimo é igual a 17,09, ou seja, teríamos que ter um Z1 mínimo de 18, uma vez que é 17,09, então para 20 graus, nós vamos aqui colocar o Z1 igual a 18. Então, vejam aí que uma cremalheira, ela impõe uma interferência maior do que uma coroa. Então, é mais rígido, o número mínimo de dentes para engrenar com a cremalheira é um pouquinho maior. Então, no caso de 20 graus é 18, no caso de 14,5 é 32, número mínimo, e no caso de 25 graus igual a 12. Você pode substituir, confirmar esses valores. Observe também, como falamos na aula passada, que quando a gente aumenta o ângulo de pressão de 20 para 25, você consegue diminuir o número mínimo de dentes aí do pinhão, mas o padrão que se utiliza hoje em dia é 20 graus. 25 é um ângulo bem interessante, porque você consegue trabalhar com pinhões com número de dentes menores. Mas a questão das cargas no mancais, das forças radiais, axiais, que a gente vai falar em aulas posteriores, aumenta um pouco essas forças que reagem nos mancais de rolamento. Então, aí a gente vai padronizar em 20 graus, que é o mais utilizado, ok? Mas o de 25 graus tem suas aplicações aí, é bem interessante, ok? Então, a gente vai concluir nossa aula falando um pouquinho, em resumo, do que é interferência. Nós falamos que ocorre na porção de perfil não evolvente do flanco. Então, muitas vezes, para eliminar a interferência, é feito o adelgaçamento, que é uma retirada de material na porção interferente do flanco dos dentes para aliviar a interferência. Notem que quando a gente utiliza um processo de fresagem por geração, o que é que vai acontecer? Se você usina por geração, quando a engrenagem iria sofrer interferência, o adelgaçamento já é feito de forma automática, ok? Só que esse adelgaçamento, um problema que ele causa é que, dependendo, se você tirar demais, ele vai enfraquecer muito o dente, então diminui a resistência do dente. Então, como falamos no início da aula, você resolve um problema e cria outro, ok? Uma outra opção seria modificar a altura da cabeça do dente, da coroa do peão, que seria diminuir o adendo, rebaixar, utilizar aquele K, por exemplo, igual a 0,9 ou 0,8, que aí você já alivia a interferência, mas tem um problema que as engrenagens não são padronizadas. Então, o ideal na fase de projeto é trabalhar sem interferência, a não ser que seja estritamente necessário. Também a gente pode mexer, fazer uma correção no perfil das engrenagens e mexer tanto na distância entre centro, como na modificação do ângulo de pressão. Mas também, muitas vezes, vai gerar engrenagens que não são padronizadas, então a gente evita, a não ser casos que algumas empresas fazem de propósito, por exemplo, para dificultar a cópia de suas engrenagens. Então, muitas delas patenteiam algum equipamento com ângulo de pressão diferente do padrão para dificultar a cópia daquele projeto. Ok? Mas são casos muito específicos. No normal, a gente quer que trabalhe sem interferência, acima do Z1 mínimo e abaixo do Z2 máximo, que é o número de dentes da coroa. Ok? Gostaria que você deixasse nos comentários o que mais chamou a tua atenção nesta aula. Aproveita e deixa também uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto.
irei encerrar citando as palavras de Jesus no livro de Mateus 6, do 19 ao 20, que diz: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.